Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de Ciências. Vamos dar continuidade às nossas aulas e agora eu vou corrigir mais uma lista de exercícios. E no caso, essa lista de exercícios é sobre organelas. Então vamos lá responder as nossas questões. Eu peguei questões de concurso público, também alguns de vestibular, para poder ajudar vocês e também não são questões muito difíceis, são questões razoáveis, tem algumas que são bem fáceis, então não é nada que vocês não consigam resolver. Isso daqui é para mostrar para vocês que ciências é ciências em todo canto. Pode ficar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, mas a diferença não é grande, a diferença é pouca. Então, um conteúdo que você vai aprender hoje no oitavo ano vai servir muito para você, no caso de você fazer um vestibular, de você fazer um concurso, porque tem conteúdos que são básicos. Então, você entendendo os conteúdos básicos, você consegue se aprofundar mais, tá certo? E aí nós vamos conseguir ver em questões de concursos de para ganhar um bom salário que tiveram perguntas básicas que vocês mesmos conseguiriam responder no oitavo ano. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Essa daqui foi uma questão que foi aplicada em um concurso desse ano para ser professor de biologia. Então vamos lá. Assinale a opção que apresenta a denominação da estrutura que compõe as células eucarióticas e que tem como função manter a forma e a sustentação mecânica dessas células, bem como promover sua motilidade. Motilidade é isso aqui, capacidade dos seres vivos de se moverem espontaneamente. Então vamos lá. A opção que apresenta a denominação da estrutura que compõe a célula eucariótica, então tem que estar presente na célula eucariótica e que tem como função, qual é a função? Manter a forma e a sustentação mecânica das células. Quem que mantém a forma e a sustentação das células e faz com que ela se locomova? Não é o plasmídio, não é o vacúolo, não é o glicocálice, não é o lisossomo, é o citoesqueleto. É como se você pensar no nosso próprio corpo. Quem nos ajuda a se movimentar, a nos movimentarmos, e quem é que faz a nossa própria estrutura aqui, como que nós somos, o tamanho, são os nossos ossos, o nosso esqueleto. E na célula tem os esqueletos. Claro que não é a mesma composição dos nossos, mas ela tem um citoesqueleto que faz a estrutura dela e faz com que ela tenha forma e faz com que também ela consiga se locomover. Então a nossa alternativa certa é essa, citoesqueleto. Próxima questão. Das funções abaixo, qual delas não está relacionada com o retículo endoplasmático liso? Qual não está relacionado? Bem, olha só, aqui eu não vou explicar cada organela, porque eu já gravei uma aula explicando sobre as principais organelas de uma célula. Então assiste lá a aula primeiro, depois vem aqui ver a aula de resolução de exercício. Função não está relacionada à função do retículo endoplasmático liso. Bem, o retículo endoplasmático liso é diferente do retículo endoplasmático rugoso. E o que o rugoso faz? Síntese de proteína. Por que o nome dele é rugoso ou granuloso? Porque ele possui rugas ou grânulos. O que são esses rugas? O que são esses grânulos? São ribossomos. Qual é a função do ribossomo? Síntese de proteínas. Síntese é fazer. Ele faz proteínas. Ajuda, melhor dizendo, a fazer proteínas. Porque é ele que consegue ler o material, o nosso material genético, o nosso DNA. Nosso DNA é uma fita e ele consegue ler essa fita e entender o que nós precisamos. Então, quem é que produz as proteínas? Os ribossomos. E onde os ribossomos estão? Retículo endoplasmático rugoso. Lembra que rugoso, porque ele está cheio de ribossomo nele grudado. Vamos ver uma imagem aqui, ó, que representa, olha só, esses grânulozinhos, esses pontinhos, são os ribossomos. Esse é o retículo endoplasmático rugoso. E o liso? Aqui nós temos o liso, o retículo endoplasmático liso. Ele não tem essas rugas, ele não tem esses ribossomos. E qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Produzir proteínas, síntese proteica. E do retículo endoplasmático liso? Ele já vai fazer a desintoxicação do nosso organismo, vai fazer a produção de lipídios. Lipídios, lembra do que é formada a membrana plasmática? A membrana plasmática é formada de fosfolipídio. Então ela tem lipídio. Quem produz esse lipídio para compor a membrana plasmática? É feito lá no retículo endoplasmático liso e depois endereçado até a membrana plasmática. Então, olha só, função que não está relacionada ao liso, desintoxicação, faz desintoxicação. Síntese de proteínas, não faz síntese de proteínas. Síntese de lipídio, faz síntese de lipídio. Então, nossa letra correta é essa daqui, síntese de proteínas. Próxima questão, essa aqui foi numa prova de concurso para médico. Foi do ano passado. Analisa as afirmativas a seguir.
As partes principais da célula são membrana plasmática, certo? Toda célula tem membrana plasmática. Citoplasma, certo? A membrana plasmática é aquela membrana que envolve toda a célula. Citoplasma é aquele líquido que vai envolver as organelas e ajudar também elas se movimentarem, se organizarem ali, dar o volume também da célula. E núcleo celular. Não, no caso das células eucarióticas, sim, as células eucarióticas elas têm núcleo celular. 2. O retículo endoplasmático liso é responsável pela produção de lipídios, que irão compor as membranas celulares. Então vamos lá, retículo endoplasmático liso responsável pela produção de lipídios. Exatamente, que vão compor as membranas celulares. Exatamente. Então essa questão 2 está certa. Vamos ver a primeira, novamente, porque ela fala as principais partes da célula são... Bem, ele está falando de célula eucariótica ou célula procariótica? Porque a procariótica não tem núcleo. A eucariótica, sim. A eucariótica tem núcleo. Então, olha só. Nós podemos afirmar que a 2 está certa e a primeira está falsa. Porque ela não especificou se estava falando da célula eucariótica ou da procariótica. Próxima questão. A membrana plasmática possui a função de proteger as estruturas celulares ao servir de envoltório para as células. Exatamente, ela protege. Essa membrana plasmática protege a célula. Exatamente, a questão está correta. As principais funções do complexo de Golgi são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo plasmático rugoso. Isso aqui está certo, olha só. O complexo de Golgi está aqui. Olha só. O DNA ele é lido pelo ribossomo lá no retículo plasmático rugoso, produz a proteína. E aí, o que faz com essa proteína? Essa proteína serve para quê? Pode servir para várias coisas. Ela pode servir para compor a membrana plasmática, não no caso de ser um lipídio, mas no caso de ser uma proteína, porque são as proteínas que fazem com que as coisas entrem e saem da célula. Entrem ou saiam da célula. São as proteínas que fazem isso. Na maioria das vezes, são as proteínas que fazem isso. As proteínas compõem as estruturas celulares. Então, o retículo endoplasmático produz a proteína que vai compor a célula. Fora isso, ela pode compor a parte extracelular. Porque aqui nós estamos vendo uma célula, mas o nosso corpo é multicelular, nós temos várias células. Então a célula pode produzir uma proteína que vai servir para fora da célula, para o nosso próprio corpo como um todo. Mas quem é que endereça? Quem é que pega a proteína e fala, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá? Quem faz isso é o complexo de Golgi, perdão. O complexo de Golgi, ele empacota essa proteína, começa aqui na parte cis, vai até a parte trans, né, o que é onde vai acontecer o transporte. Aí essa proteína é armazenada numa vesícula, essa vesícula vai até o destino dela. Olha só uma vesícula bem aqui, ó. Dentro dela tem o quê? Tem a proteína produzida aqui no retículo endoplasmático rugoso. Então, questão correta. Próxima. A função dos ribossomos é auxiliar na síntese de proteína da célula. Certo, foi o que eu falei. Os ribossomos fazem a síntese proteica. Síntese proteica, síntese é fazer. Fazem proteínas. O citoplasma é a porção mais volumosa da célula, onde são encontradas as organelas celulares. Sim, esse aqui é o citoplasma, esse líquido aqui. Olha só uma célula animal. Tem o citoplasma, é a parte mais volumosa. São encontradas as organelas estão lá. Questão correta. As mitocôndrias têm a função de realizar a respiração celular. É exatamente isso. A célula eucariótica animal, o que ela faz? Ela adquire a glicose e pega essa glicose e vai produzir o ATP. O ATP é uma molécula que produz energia. Quando você quebra a molécula de ATP, você tem energia. Energia para quê? Para fazer tudo que uma célula precisa fazer e que o organismo precisa fazer. Você, para respirar, precisa quebrar ATP. E para você quebrar ATP, tem que ter glicose. Então, você come a glicose, você não faz fotossíntese, porque no caso da célula vegetal, ela faz fotossíntese. Qual é o resultado da fotossíntese? O resultado é a glicose. Aí pega a glicose e aí faz ATP. Mas nós não conseguimos fazer fotossíntese. Então a gente come a glicose, por exemplo, come um pedaço de pão, esse pão vai virar glicose, essa glicose vai lá para a mitocôndria faz dessa glicose virar um ATP, pega o ATP, quebra, e aí você tem energia para fazer as suas funções vitais. Por exemplo, respirar, o coração bater, e aí por aí vai.
Então a respiração acontece nas mitocôndrias. As células eucarióticas não apresentam núcleo. Não, a eucariótica apresenta. Quem não apresenta é a procariótica. Próxima questão. O estudo da célula permitiu que os biólogos percebessem dois padrões celulares fundamentais: a célula procariótica e a célula eucariótica. São considerados componentes de uma célula eucariótica as seguintes estruturas. Eucariótica, vamos lá. Membrana plasmática tem na eucariótica? Tem. Cromatina tem na eucariótica? Tem. Cromatina é um material genético. Tem na eucariótica e também na procariótica. Ribossomos? Também. Complexo de Golgi? Nós acabamos de ver que tem complexo de Golgi. Quais estão corretas? Todas estão corretas. Agora, se ele perguntasse, por exemplo, são considerados componentes de uma célula procariótica, complexo de Golgi não entra. Membrana plasmática entra? Entra. Cromatina entra. Tem material genético? Tem material genético na procariótica. Tem ribossomos na procariótica? Tem ribossomos. Estaria errada somente a 4. No caso, se fosse procariótica, mas como ele perguntou eucariótica, todas as estruturas são presentes. Próxima questão. Nas células eucarióticas, as proteínas são destinadas à exportação. Nas células eucarióticas, as proteínas que são destinadas à exportação são sintetizadas no... Bem, se é proteína, obviamente é sintetizada no retículo plasmático liso. Letra A, primeira alternativa aqui. Não tem como ser no liso. Não são nos ribossomos livres. Ribossomos livres significa o quê? A célula é cheia de ribossomo. Tem ribossomo no núcleo, tem ribossomo no retículo plasmático rugoso, que é onde são produzidas as proteínas, e tem ribossomo lá na mitocôndria também. Então tem muitos ribossomos na célula. Mas os que são destinados à exportação dessas proteínas, elas são produzidas no retículo plasmático rugoso. Até eu falei aqui, ribossomo interior das mitocôndrias, lá tem ribossomos também. Próxima questão. Partículas granulares compostas de RNA que sintetizam proteínas. São partículas granulares. Retículo plasmático granular. Por que ele é granular? Porque ele tem grânulos. Quem são esses grânulos? Ribossomos. E o ribossomo é feito de RNA mesmo. Então pode aparecer, ribossomo é feito de DNA. Está errado. Ribossomo é feito de RNA. O RNA é como se fosse uma cópia do DNA, né? Uma cópia espelhada do DNA. Então, ribossomo. Próxima questão. Observe a imagem a seguir. Sobre esta célula, não podemos afirmar. Então, não podemos afirmar. Vamos ver o que não podemos afirmar. O primeiro o item 1 se refere ao núcleo. O núcleo, certo. É o responsável pelo controle de todas as funções celulares. Sim, é aqui no núcleo, porque é no núcleo que tem o material genético. Então, ele que regula o que a célula vai fazer e o que ela não vai. Quando que ela vai se duplicar, quando não vai. O item 3 se refere a e ele pede para marcar que não podemos afirmar. Essa está certa, então não vamos marcar ela. O item 3, vamos ver o item 3. Item 3 se refere a mitocôndrias, certo? Mitocôndrias. Elas são responsáveis pela produção de energia no interior da célula, exatamente. É aqui que é a produção de ATP. ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula de energia. É onde você pega a molécula, quebra e tem energia para as suas funções vitais. O item 2 se refere a citoplasma. 2 citoplasma, exatamente. Sendo um espaço entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Membrana plasmática essa daqui, membrana nuclear essa daqui. E o que está entre elas? Esse líquido aqui, que é o citoplasma, certo? Nele encontramos as organelas celulares. Olha as organelas bem aqui. Tá certo. Componente de uma célula animal, exatamente. O item 4 se refere à membrana plasmática. Exatamente, membrana plasmática. Que apresenta como funções a impermeabilidade seletiva, síntese de lipídios e carboidratos e a proteção das estruturas celulares. Está errado. Impermeabilidade seletiva. Não, ela é permeável. Ela é permeável. Ela permite que coisas entrem e saiam da célula, através das suas proteínas ou por ela mesma. Por exemplo, se for uma partícula muito pequena, ela simplesmente atravessa a célula, atravessa a membrana e entra. Se for muito grande, ela passa por uma proteína que gira e traz ela para dentro de volta. E também coisas de dentro que não são mais úteis, ou então que são úteis para o meio externo. A proteína que fica na membrana plasmática engloba ela, gira e manda ela para fora. Ou então ela só puxa ela para fora. Então, está errado, impermeabilidade seletiva. Síntese de lipídio. Não é a membrana plasmática que faz o próprio lipídio dela. Quem faz o próprio lipídio da membrana plasmática é o retículo plasmático liso.
que não deveria ter esses pontinhos aqui. Esse bem daqui tem esses pontinhos, mas digamos que esses pontinhos não estejam grudados nele, né? Para ser o liso não pode ter esses ribossomos. Síntese de lipídio e carboidratos. Não faz síntese de carboidratos. E a proteção da estrutura celular. Sim, ele protege a célula, mas a alternativa está errada por causa do impermeabilidade seletiva e síntese de lipídios e carboidratos. Próxima questão. E as informações a seguir. Primeiro, as células procarióticas são primitivas e possuem estruturas simples, e os organismos que as abrigam são chamados de procariontes. Errado. As células... Não, perdão, essa questão está certa. As células procarióticas são primitivas, exatamente, são as primeiras, e possuem estruturas simples, certo. Membrana plasmática, não tem núcleo, material genético espalhado pelo citoplasma. E os organismos que a abrigam são chamados de procariontes. Sim, as células procarióticas estão... E quem possui a célula procariótica é chamado de procarionte. Então, essa aqui está certa. 2. Os vírus são organismos unicelulares e procariontes. E procariontes. Está errado, porque vírus não é célula. Essa aqui está errada. A primeira está certa, a segunda está errada. Essa daqui é a alternativa. Próxima questão. Lê as informações a seguir. As mitocôndrias realizam a respiração celular, certo? Os lisossomos atuam na digestão de substâncias orgânicas. Está certo também, as duas estão corretas. Os lisossomos, nós já entendemos que as mitocôndrias fazem respiração celular. Agora vamos ver essa questão do lisossomo. Você tem um lisossomo, vamos ver um lisossomo bem aqui, ó. O que os lisossomos fazem? Por exemplo, entra na célula alguma estrutura boa para ela, alguma coisa boa, nutritiva para a própria célula, ela entra, o lisossomo vem, engloba ela e digere. Vê o que é bom e digere. Se entrar alguma coisa ruim, ele pega e vê o que não presta e joga fora. Se alguma coisa prestar, ele deixa para dentro da célula. Então, o lisossomo ele faz essa digestão celular. É ele que digere aquilo que entra na célula. E ele também ele pode digerir organelas. Por exemplo, uma organela não está mais funcionando bem, ele pode ir lá, envolver essa organela e digerir ela, porque não presta mais. Pode fazer isso também. Próxima questão. Lê as afirmativas a seguir. Os lisossomos atuam na digestão de substâncias orgânicas. Essa aqui é repetida, essa alternativa. Essa aqui está certa. 2. Os centríolos atuam no processo de divisão celular, além de originar flagelos e cílios. Flagelos e cílios, olha só. Aqui nós temos um flagelo. O que seriam os cílios? Aqui não tem os cílios. Cílios seria um monte de pelinho em volta da célula. Quem que dá origem ao flagelo e aos cílios? Cadê? Vamos ver se eu acho ele aqui. Cadê? Acredito que é bem esse daqui, ó. É esse daqui, o centríolo. O centríolo tá bem aqui. Tá um pouquinho ruim de ver, mas esse daqui é o centríolo. Vamos ver na vegetal, obviamente não vai ter. Mas aqui é o centríolo. E ele que dá origem ao flagelo e a esses cílios que ficam em volta da célula como se fossem pelinhos para ajudar ela a se locomover. E uma das principais funções que tem o centríolo é fazer a divisão celular. O que é a divisão celular? O núcleo fala, gente, vamos se dividir, vamos se multiplicar. Aí ele duplica tudo. Tudo que ele tem, ele duplica. Aí vai fazer a divisão celular. Só que para fazer a divisão celular, está tudo duplicado, não dá para você colocar mais coisa de um lado e menos coisa do outro. Alguém tem que dividir igualmente as coisas de um lado e do outro para poder dividir no meio. Quem que faz essa divisão? É o centríolo. O centríolo que puxa para um lado e para o outro as coisas para justamente fazer essa divisão celular. Então ele é super importante para a divisão celular. Centríolos atuam no processo de divisão celular, exatamente. Então essa aqui dá certo. As duas são verdadeiras. Próxima questão. Os organismos vivos são compostos por uma ou mais células, certo? Essas possuem componentes com funções especializadas que são denominadas organelas. Sim, a imagem a seguir representa um esquema de célula eucariótica. Tá, eucariótica, tem núcleo. Quais são as organelas destacadas respectivamente? Então vamos ver. A4 nós já sabemos que é a membrana plasmática. A3, complexo de Golgi. A2, mitocôndria. E A1 vai ser o núcleo. Esse pedaço aqui vai ser o núcleo. Essa bolinha do núcleo de dentro é chamada de nucleolo. Então a alternativa correta é núcleo, mitocôndria, complexo de Golgi e membrana plasmática. Exatamente aqui. Não, é essa aqui de baixo. Aqui está nucleolo, é núcleo. Isso. Essa daqui de baixo está errado, porque não é parede celular.
Parede celular quem tem é a vegetal, olha aqui, ó. Isso é uma parede celular. Isso aqui é só uma membrana plasmática. Isso aqui está errada, porque ele disse que a 3 é nucleolo, não, a 3 é mitocôndria, e a última está errada porque falou também que era parede celular e que falou que era nucleolo. Então a alternativa correta é essa. Próxima questão. Células são unidades microscópicas, estruturais e funcionais de seres vivos, constituídas fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Sim. São classificadas como procarióticas e eucarióticas, exatamente. Qual a característica que define o último grupo? O último grupo que ele disse foi eucariótica. Quais as características que definem a eucariótica? Todas as eucarióticas têm que ter isso. Ribossomo? Todas têm ribossomos, só que as procarióticas também têm ribossomos. Então não é exclusivo das eucarióticas. Núcleo delimitado por um invólucro nuclear. Exatamente. Toda eucariótica tem núcleo. Todas as procarióticas não têm núcleo. Então você consegue definir a eucariótica como isso também. Parede celular? Não, porque tem eucariótica que tem eucariótica que não tem. Exemplo, aqui eu tenho uma eucariótica, que é um animal, não tem parede celular, e aqui eu tenho uma eucariótica que é vegetal, tem parede celular. Então não define todas as eucarióticas. Cloroplasto? Não, porque só as vegetais têm cloroplasto. Olha só o cloroplasto bem aqui. Tem na vegetal. E na animal tem? Não tem cloroplasto. E é o cloroplasto que faz a fotossíntese. Ácidos nucleicos. Todos têm ácido nucleico. Ácido nucleico é o material genético, é o DNA. A eucariótica tem, a eucariótica animal e a vegetal tem, só que a procariótica também tem DNA, também tem ácido nucleico. Então essa não diferencia elas. A alternativa correta realmente é isso, um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Um envoltório nuclear, uma membrana nuclear. Próxima questão. De acordo com as características estruturais e funcionais, é possível classificar células em procariontes e eucariontes. Essas nomenclaturas têm a sua origem na principal característica que diferencia esses dois tipos de organismos. Qual é a principal diferença entre uma célula procariótica e eucariótica? Núcleo. Cadê o núcleo? Núcleo. Membrana nuclear. Pronto. Simples. É uma questão muito fácil. Diferença entre procariótica e eucariótica. Núcleo. A eucariótica tem núcleo, procariótica não tem. Simples. Próxima questão. Célula animal. A célula animal é procariótica. A célula animal... Não, essa aqui está errada. A célula animal é eucariótica. Ou seja, não apresenta núcleo... Não, isso aqui está errado. Animal é eucariótica. Próxima questão. O núcleo não contribui para o controle das funções celulares. Errado. O núcleo é que faz as funções celulares. É ele que coordena, ele controla tudo. Próxima questão. A função dos ribossomos é auxiliar na síntese de proteínas nas células. Certo, isso aqui a gente já viu também. Próxima questão e última. Li as afirmativas a seguir. Toda a atividade celular requer energia. Exatamente. É através da mitocôndria que essa energia necessária às atividades da célula será gerada. Sim, pelo ATP. Ela pega a glicose, transforma em ATP, quebra o ATP e vira energia. Aí você faz suas funções vitais. O núcleo regula as reações químicas, sim, que ocorrem dentro da célula. Exatamente. As duas são corretas. Então, pessoal, respondido a nossa lista de exercícios, um pouquinho grande. Questões de concurso, tem questões até de... Por exemplo, essa daqui é de médico cardiologista, aplicado em 2019, e você vê que é uma questão que não é difícil. São conceitos básicos que você consegue aprender aqui no 8º ano mesmo. Se tiver alguma dúvida, pergunta para mim, pergunta aqui mesmo nos comentários, ou então manda lá na plataforma, manda lá no grupo do WhatsApp, que eu vou responder vocês, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Abraços e até a próxima. Valeu!